Se você pudesse escrever um livro criando a sua própria história, como é que você escreveria esse livro? Como seria essa história? Qual personagem você iria querer ser? O fato é que a nossa vida ela é uma história e ela é uma história que tem que ser escrita por você. Você precisa observar que a sua vida é uma trajetória que vai ser construída por você ou pelos outros. E muitas pessoas entram nessa história, muitas pessoas entram nesse livro apenas como personagens criados. Alguém me deu um personagem e eu vou interpretar esse personagem porque foi isso que passaram para mim. Essas pessoas, elas acabam sofrendo durante toda a vida por ter que interpretar um papel muito sofrido. E é muito comum ouvirmos essas pessoas assim: ah, mas a minha vida é só tristeza, minha vida é só sofrimento, minha vida é só fracasso. Como se alguém tivesse estabelecido um personagem sofredor e que infelizmente você, essa pessoa, foi obrigada a interpretar esse personagem. O que acontece é que você tem duas escolhas. Ou você escreve a sua história, ou o mundo vai escrever ela por você. E se o mundo escrever ela por você, e você aceitar essa história, você pode sim acabar interpretando um papel muito triste e muito dolorido. O convite que eu faço para você é que você seja o escritor da sua história. É que você construa o seu personagem e que você atue com o melhor que você tem, colocando em prática tudo aquilo que você quer atingir e que a sua saga, a sua trajetória seja uma trajetória de herói, seja uma trajetória de protagonista, em que você passa sim por desafios que todos vamos passar, mas que ao final você tem uma grande conquista, você tenha muita significância e relevância nessa história. Não aceite personagens que são colocados obrigatoriamente em você. Muitas pessoas se contentam com o personagem que lhes é dado e seguem reclamando que a minha vida é só tristeza, a minha vida é só fracasso, porque eu nasci para sofrer, porque a minha vida é só caos, a minha vida é só desgraça. Olha aqui, ó, a sua vida não tem que ser assim. Mas o que foi que você fez para sair dessa história? Quando foi que você tentou escrever uma história diferente? Ah, mas se eu fizer isso eu vou jogar tudo abaixo, o que eu vou fazer com as minhas coisas, o que eu vou fazer com os meus filhos, o que eu vou fazer com a minha família? Olha aqui, ó, você tem que escrever a sua história e você coloca na sua história aquilo que você quer. O que você não quer, você não coloca. E o mais importante é o seguinte: você tem que estar bem para que as pessoas que você ama também estejam bem. Você tem que ter estrutura para que as pessoas que você ama possam te acompanhar. Você tem que ser grande para você conseguir ter com você as pessoas para você proteger. Se você for sempre o pequeno, se você for sempre a vítima, se você for sempre aquela pessoa que não tem estrutura, você vai cada vez mais ter que assumir esse papel porque lhe parece que ele é o único que você tem e você não tem força para criar uma história diferente. O que você precisa? Você precisa olhar para essa história, você precisa reconhecer que ela é horrível, você precisa admitir que não foi você que escreveu essa história, porque é muito comum perceber as pessoas sofrendo e dizendo que não queriam aquilo. Por que é que eu tenho que passar por isso? Aí eu te pergunto a mesma coisa. Por que é que você tem que passar por isso? Você não tem. Você precisa construir uma nova história. Você precisa escrever, traçar um roteiro.
Você precisa entender o que você quer, você precisa visualizar o que você quer, você precisa focar o objetivo. Você não pode ficar só dizendo o que você não quer, você não pode só ficar dizendo o que não lhe agrada, você não pode só ficar dizendo o que lhe faz sofrer, você não pode só ficar apontando o que te incomoda, você não pode só olhar para as pessoas que te fazem mal, você não pode só olhar para o emprego que te paga mal, você não pode só olhar para as pessoas que não te amam. Essa é a história que o mundo criou. Eu quero saber qual foi a história que você criou. Eu quero saber qual foi o plano que você traçou. Se essa história é ruim, então me conte qual seria a boa. Qual seria a história na qual você seria feliz? Como seria a história na qual você seria o personagem principal? Essa história já passou pela sua cabeça algum dia? Se ela não passou, você vai sofrer até a morte. Se essa história passou pela sua cabeça e você não executou, você optou pelo fracasso. Agora, se essa história passou pela sua cabeça e você promoveu ela, você correu atrás dela, você está a um passo de conseguir a felicidade almejada.